Olá, amigos da Santa Cecília TV. Num oferecimento do Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e Capital Administração, está no ar o programa Morando em Condomínio. Muito bem, estamos de volta com o programa Morando em Condomínio de hoje. Como sempre fazemos no início do programa, vamos antecipar para vocês os assuntos que vamos abordar no programa de hoje, começando com o Rubens Júnior, que apresenta o quadro O que eu faço agora. O que eu faço agora, Júnior? Olá, Carlão. Olá, pessoal. Hoje o assunto bem bacana aí no nosso O que eu faço agora. Quais os tipos de fraude, as mais comuns, né, em condomínio, e principalmente como evitá-las? Assunto Importante bacana foi no outro programa lá que você falou que o pessoal ganhou 130 mil reais. Aquele lá foi assunto bacana. Aquele é show, esse aqui, né? É cabeludo. É, mas é bem importante, viu, Importante? cara? De repente, para evitar perder esse sentimento. Senão vai para o espaço. Isso aí. E tá legal, Júnior. Então o Júnior volta ainda aqui no primeiro bloco para trazer esse assunto para vocês. No segundo bloco nós teremos meu querido Alexander Ramos, que apresenta o quadro Chama o Síndico. Você vai chamar o síndico para quê hoje, Alex? Tudo bem, Carlão? Encontrei um telespectador nosso caminhando pelo shopping e me fez uma pergunta muito interessante, Carlão, sobre instalações elétricas. A partir de qual ponto dentro do condomínio que a instalação elétrica da unidade tem que prevalecer? É lá do centro de medição ou é a partir da caixa de força dentro do apartamento? Então vou esclarecer essa dúvida logo mais no segundo bloco, Carlão. Tá certo, então. Já no segundo bloco, o Alex volta com esse assunto. E no terceiro e último bloco, mas não menos importante, Dr. Marco Antônio Esteves, que apresenta o quadro O que diz o Código. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Carlão? Eu sei que você odeia quando eu falo isso, mas eu queria falar. Já acostumei, Carlão. Faz tempo, né, que eu não falo. Fazia tempo. Tudo bem, Carlão? Tudo Olá, bom. pessoal. Carlão, vamos falar sobre quórum. Houve uma assembleia, destituíram o síndico e o síndico está questionando o quórum que teve nessa assembleia, se era possível ou não destituí-lo. É um assunto bem polêmico, bem interessante, eu separei isso para a gente conversar. É legal, hein? Legal que isso aí serve para outros condomínios também. Muito bem, dado então a prévia dos assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje, eu já passo a bola para o Júnior para a gente não comer tempo, porque o nosso tempo é escasso. É contigo, Júnior. Carlão, até puxamos esse assunto aqui numa pesquisa recente, uma coisa até que eu fiquei abismado, uma coisa absurda, que eu já falei, né? Que nós vamos falar sobre as fraudes em condomínio, e mais de 70% dos condomínios já tiveram algum tipo de problema relacionado a isso. Isso foi uma pesquisa? Uma pesquisa feita por site especializado. Então, você vê que o número é grande e as ocorrências realmente são grandes. A gente administra uma boa quantidade de condomínios lá, né, na capital. Mais de 300, podemos falar? Isso. Vamos falar. E o que acontece? A gente vê muitos condomínios que hoje estão lá que já passaram por situações. E quando você começa a analisar individualmente e no histórico do condomínio, realmente você vai ver que o número é absurdo. E quando você fala em fraude, existem vários tipos, né? Então já vou citar. Uma só que é um destaque que foi dado, inclusive nessa pesquisa aí, é a questão do superfaturamento, que é comum não só em condomínio, mas também nas vida cidades, pública, né? na vida pública, nas prefeituras e etc. Por quê? Porque ela é uma situação mais fácil, né, de ser conseguida, de ser obtida e mais difícil de ser provado que ocorreu. Então, é só um destaque nessa, porque superfaturar, Mas naturalmente, ela é mais fácil do que esse outras. superfaturamento é feito por quem? Pelo síndico, pela empresa que vai prestar o serviço? Exatamente. Os dois juntos? Às vezes em conjunto, às vezes com apoio da própria administradora. Mas quem manda num condomínio, o que é importante sempre destacar é isso, é o síndico. Se o síndico não aceitar uma coisa Então, dessa, não tem. Não, ele não aceitar não, ele que tem que escolher, tomar as providências. Por isso que a gente fala em todos os nossos programas aqui da importância do síndico, do conselho, da participação dos condôminos, das assembleias. Então, quando a gente entrar aqui, em cada uma delas vai ficar nítido isso daí. É só um destaque para a gente iniciar aqui. Perfeito. Beleza? Bom, como evitar, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa daí de superfaturamento. Eu trouxe alguns detalhes aqui. Primeiro que todas as questões devem estar sendo pautadas em assembleia, Carlão. Principalmente obras.
costumamos dizer que é totalmente ilegal, né, doutor? Sim. Realização de obras, que é onde o montante vai ser maior, sem a realização de assembleias. Então, isso é de suma importância. A participação do conselho e critérios, definição de como vão ser realizadas esses orçamentos, essas, podemos chamar, igual as prefeituras chamam, né? Licitações. Perfeito. Então, porque se você tem critério para fazer, então vai ficar fácil de Porque não acontecer isso todos daqui. vão apresentar a mesma coisa. Verdade, o memorial, seria um memorial descritivo, né, Júnior, de como vai ser feita a obra, porque facilita para todos que vão orçar a obra. Exato. Né? E assim tem um valor muito fácil. Isso aí a gente até adotou lá no meu prédio, que nós criamos uma comissão de obras, né? E na comissão de obras a gente propunha isso. Sempre quando se propõe uma obra, que a gente faz, contrate um profissional, ele faz um memorial descritivo do que precisa ser feito, entregamos isso aí para todas as empresas que querem se habilitar a fazer. E aí todo mundo tem que realizar por aquela cartilha. E todo mundo fala a mesma coisa. Ainda nesse tópico, Carlão, uma coisa importante, né? Normalmente as pessoas falam, pô, mas tem que pegar 3 orçamentos, né? É comum você ouvir isso em assembleia. Isso não é uma exigência da lei, só para ficar claro. Mas a gente não consegue ver uma forma de você conquistar um melhor preço, um melhor custo-benefício, um melhor profissional, se você não analisar vários. Lógico. Então, às vezes, 3 em determinadas situações até é pouco. Eu acho que é o mínimo 3. É até pouco, às vezes. Mas não está em lei nenhuma que tem que pegar 3 orçamentos. E normalmente isso é colocado desta forma, né? Ah, é obrigado a pegar no mínimo 3. Não tá. Mas a gente acredita que até mais vai dar uma condição melhor para que todos que estão ali decidam. E para que não sobre nada futuramente para o síndico também. Aí a importância da participação também do conselho. Uma outra questão que o Alex colocou dessa específica aí de obra. Porque você pode pegar também, Júlio, trabalhar em cima do quê? Você trabalha da concorrência e quando nós estamos falando em obra, nós vamos tratar também de todos os aspectos do memorial descritivo e da garantia como empresa idônea e principalmente empresas que estejam registradas no CREA. Recentemente, nós fizemos uma licitação nossa, orçamento de 31 mil, o menor, Carlão, absurdo. Verdade. O maior, 315 mil. Olha que absurdo. Verdade. Então, para o mesmo serviço. O mesmo serviço, exatamente. Eu quis alertar desse porque... O de 31 ganhou? O que você acha? Não é fácil. Eu vou dar uma dica. Quem examinou foi o Júnior. Ganhou. Não, mas ainda deu um descontinho. Mas também não é sempre o mais barato. Exato. A gente costuma falar bastante disso também. Às vezes o mais barato você está entrando numa fria. Tem que ser analisado um conjunto de situações. Vamos lá. Outra coisa é sacar dinheiro do condomínio e ausência de recibos e principalmente notas fiscais. Isso é muito comum. Só que o que acontece? Se as pessoas não olham as pastas financeiras, você não vai saber se lá está faltando, se não está faltando. Então é consultar, analisar essas pastas, é para isso que existe. Uma outra situação que é super importante, Carlão, que a gente costuma ver, é constar no balancete um saldo, um determinado saldo, hora que você vai no extrato, não tem nada daquilo. Recentemente, o doutor está segurando uma causa aqui, que no condomínio, no balancete, 162 mil reais de saldo, entre aplicações e conta corrente. Sabe quanto saldo na conta corrente real do prédio, somando todos os extratos que nós estamos em poder agora? R$3.500. Só falta 159 mil. Isso é pouca coisa. E tá lá, tá no balancete. Pena que eu não trouxe aqui. Mas posso até trazer na próxima para mostrar, para ver que não é mentira. É uma coisa absurda, é uma coisa fora da realidade, mas é comum. Então, se atentar a isso. Nesse caso aí, Júnior, saindo um pouco fora do teu assunto, quem é que pisou na bola aí? Todo mundo. Por quê? Deram poder. Primeiro, o síndico é o primeiro culpado. Certo. Porque aí o que deve ter acontecido? Ele deve ter delegado para terceiros. Para administradora. Aí você também tem administradoras de excelente qualidade e de péssima qualidade. Eu conheço uma de excelente qualidade. Então, mas tem várias de péssima qualidade, infelizmente. Eu não perco a deixa, né, de vender o peixe. Porque isso é ruim, inclusive, para nós, né, que administramos o condomínio, que a imagem fica ruim. Né? Porque às vezes o que é ruim, aquele que você não consegue separar o joio do trigo. Então, se tem um ruim, de repente todo mundo é ruim. E não é assim que funciona. Aliás, na maioria, o pessoal tem o costume de generalizar. São muito boas, né? A grande maioria. Mas aconteceu isso. Então é um tipo de fraude que pode ser evitada. Como?
olhar, acompanhar extrato. O síndico é responsável. Na capital, por exemplo, nenhum síndico nosso deixa de ter acesso ao extrato. Nós fazemos questão, o teu toque aqui, você vai acessar teu extrato. Então é uma forma de evitar, né? Agora, se o síndico também for de má fé, aí por isso a presença novamente do conselho e dos condôminos. A participação do condômino, às vezes, ela não pesa tanto, mas que vai minimizar problemas, você pode ter certeza que vai. Porque tem fiscalização, né? Exatamente. E é até legal quando o conselho tem gente de oposição. Então a gente sabe que dentro dos condomínios tem gente de situação e oposição, como em qualquer lugar na vida. E é legal que no conselho tem alguém de oposição, que é aquela pessoa que vai esmiuçar mesmo o negócio, vai procurar pelo em ovo. Exatamente. Por isso que eu também costumo falar aqui da situação da conta pool, que a conta pool você não tem acesso a extrato. Como você vai saber se teu dinheiro está lá? Então evite conta pool, mais uma vez caindo em fraude aqui. Uma outra que eu queria destacar, não sei como é que está aí, Carlão, nosso prazo aqui. 1 minuto. Então dá tempo sossegado. Fraudes nos recolhimentos dos encargos. Essa é outra que a gente costuma ver bastante. Diz que paga e não paga. Apresenta-se, por exemplo, guias de INSS, que é um dos valores mais altos hoje que é pago em condomínio. Por que é cara a guia de INSS? Porque ela tem a parte do funcionário lá de 8% a 11%, chutando mais ou menos aqui, mais a parte da empresa que é 26,5% no mínimo. Então, se é 26 mais 10, vamos pôr assim, é 36,5% da folha só para INSS. Bagatela. Então, você já vê o tamanho que sai essas guias. E é costume, comum pegar condomínio que passou por situações dessas. O doutor já teve vários casos, com guias pagas, aparentemente pagas. Porque não estavam pagas, autenticadas na pasta, só que não estavam realmente pagas. Teve até administradora que andou de bicicleta no mercado. Você conhece algumas aí, né? Eu conheço. Então é grave, essa situação é muito grave. Qual a forma de evitar? CND. Até um cuidado, né, doutor, com o CND, porque às vezes o que acontece? Você vai buscar uma CND lá, e os órgãos também, por problemas internos, técnicos, ou às vezes até de uma emissão CND, só explicando para o pessoal que está assistindo, certidão negativa de débitos. Isso, mas às vezes também eles erram lá. Eles apresentam Tem data de validade. Tem, vale por 60 dias tal, mas às vezes erram, apresentam coisas que estão pagas. Então, nem sempre quem vai buscar e quem não está, tem que analisar. Tem que pegar essa guia e levar, está paga aqui. Então, às vezes tem esse problema também. Certo. Mas que é a forma de se evitar, é acompanhar através deste formato. E uma última situação só que eu queria lembrar, é aquela situação onde se força uma situação dentro do condomínio. Se não der para fazer assim, nós vamos ter que ver uma forma, eu vou, de repente, renunciar no meu cargo, alguma situação. Acontece muito. Essa é uma outra que tem que tomar cuidado. Porque às vezes você está forçando, ou seja, criando um mecanismo para que uma coisa ocorra, uma obra ocorra, qualquer outra situação, de repente, querendo tratar como emergência, aconteça na base da força. Exatamente. Isso pode abrir um precedente perigoso. Vai trazer transtorno aí para o condomínio. Então, sempre evita esse tipo de ação também. Perfeito. Tem mais algumas coisas aí, Carlão? A gente volta, de repente, tocar no assunto. Semana que vem a gente dá sequência, que tem bastante coisa e é muito interessante. Até eu falei pouco, você notou. Falou verdade. E o doutor depois tem até um outro assunto, mais ou menos, que serve aqui para complementar. Tá no trilha. Então vamos fazer o seguinte, guarda esse assunto e a semana que vem a gente dá sequência nesse aí, tá bom? Legal. Beleza, tá certo, obrigado, então. hein? Falou, Júnior, obrigado, El. Então, com essa dica aqui, já deixando o gancho para a semana que vem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo de hoje. Já voltamos com mais Morando em Condomínio. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Morando em Condomínio. Antes de passar para o Alex, quero lembrar que você pode participar do nosso programa mandando um e-mail, tá aí na tela, CapitalADM. Não. Por que eu vou falar CapitalADM? Eu vou falar do programa, então. Morando em Condomínio, @capitaladm.com.br. É isso mesmo, sai aqui na tela, certo? Morando em Condomínio, @capitaladm.com.br. Eu fui querer adiantar, falei bobagem e agora eu vou passar para o Alex. Alex, é contigo. Tudo bem, Carlão? Tudo bom. Nossos amigos. Primeiramente, Carlão, eu quero agradecer toda a equipe aqui da TV Santa Cecília. Isso, estamos gravando agora nos estúdios da Santa Cecília TV. Em HD já? Em breve em HD. Perfeito. Né? E em breve estaremos com um cenário novo também. Cenário novo também. Interessante, e a gente agradecer todo mundo aqui. Isso é bem legal aqui.
toda a equipe da Santa Cecília TV, Dr. Marcelo Teixeira, nosso amigo, queremos agradecer realmente. Carlão, antes de eu entrar no assunto, eu quero falar do nosso sorteado da semana. Sortudo da semana. Com a empresa Bonitão, material de limpeza. Mandar um grande abraço lá pro Pedrão sempre, né? O Pedrão verdade, sempre... Pedrão é sensacional. No final de semana eu passei um rádio pro Pedrão, ele falou, Carlão, sabe onde eu tô? Não imagino. Ele tá fazendo uma obra lá do lado da fábrica, indústria dele. Da indústria lá. Tava em cima de um pé de goiaba, comendo goiaba, tamanho meio-dia. Tá vendo? Tô aqui no pé de goiaba comendo goiaba. Me deixou com água na boca, rapaz. Tive que ir no mercado comprar goiaba. Brincadeira. Você vê como que é. Falar de comida para gorda é essas coisas. Não é fácil. O nosso sortudo da semana é o seu Amorim Malta, cara. Amorim Malta? Seu Amorim Malta. Ganhou então o kit do Bonitão. Que é essa cesta que vocês estão vendo aí na tela. Perfeito. Com 10 itens, 10 produtos. Com 10 produtos do Bonitão. Excelente. Show de bola. Por que o seu Amorim? Seu Amorim eu conheci no shopping. Que você falou. E fez uma pergunta para mim, e uma pergunta que eu achei interessante, Carlão, porque nós nunca abordamos, nesses 4 anos, nunca abordamos esse assunto. E ele comentou comigo, olha, a água você sempre explica que é da coluna para dentro, do registro da coluna para dentro é do apartamento. E o que é do registro para fora pertence ao condomínio nos reparos. E a energia elétrica? Do relógio para fora? De onde começa? Do meu quadro lá em cima do quadro apartamento? Do meu apartamento ou do relógio lá lá embaixo? Do centro de medição? E aí? Eu falei, que bela pergunta que o senhor me fez. Por isso que é importante que o pessoal participe. Dúvida. O Marcão sempre lembra isso aqui pra gente, que é importante a participação de você, telespectador, aqui no nosso programa, mandando e-mail. Verdade. Através do morandoemcondomínio@capitaladm.com.br, agora sem erro. Até porque nos ajuda a pautar o programa, né? Perfeito, foi o que aconteceu aí. Isso é fundamental. E já bateu um papo. Então, senhor Amorim, eu falei que eu ia responder no programa desta semana, promessa feita e cumprida. O que acontece? A luz do apartamento, ela começa do centro de medição do relógio. Daquele momento ali, até o quadro de energia dele, do quadro de energia do apartamento dele para dentro, pertence ao apartamento do condômino. Vamos lá, deixa eu entender. Do relógio lá embaixo no centro de medição até dentro do meu apartamento é responsabilidade minha. Responsabilidade tua. Tá. Por quê? Ele pensava que seria só do quadro dele, do disjuntor do apartamento dele. Por que não? Porque se houver algum problema nesse circuito todo, o condômino, o apartamento que é o responsável. Então vamos ser bem prático. Nós vamos instalar um ar-condicionado num prédio antigo. Foi aprovado que seja instalado o ar-condicionado, porque antigamente não podia, esse sistema novo, split ou de janela, e precisa trocar a fiação. Então a dúvida dele seria, eu troco a fiação do meu disjuntor para dentro ou tenho que ir até o centro de medição? Perfeito. A resposta, senhor Amorim, o senhor tem que ir até o centro de medição, porque não adianta nada por um disjuntor, trocar lá de 30 para 50 amperes, colocar a bitola do fio. Um fio de 4 para dentro do apartamento e dali para baixo ele ter um fio de 1,5. Então ali é onde vai estar o problema, ou seja, o problema vai continuar. Porque ele pode não desarmar ali, mas ele vai de repente desarmar lá no relógio. E pior, Carlão, pode trazer um curto-circuito a todo o condomínio e danificar toda a instalação elétrica. Porque normalmente essa fiação, quando ele sobe para os apartamentos, eles seguem praticamente todos no mesmo conduíte, ou pelo menos das prumadas no mesmo conduíte. Então, nosso conselho é que seja feito todo. E aí teve uma outra pergunta. E se eu precisar fazer uma reforma elétrica no meu apartamento? O que nós aconselhamos? É que seja feito já entre todos os apartamentos, em toda a tubulação elétrica. Porque aí fica bem melhor e fica resolvido dessa forma. A solução vai ser uma solução exemplar para que não tenha qualquer problema futuramente nas instalações, Carlão. Só dando uma explicação, né? O 4 que você falou aí, 1,5, é a medida de bitola do cabo em milímetros. Exatamente, em milímetros. Então você tem de 1,5, tem de 2, tem de 4, tem de 8. Nós temos todos esses diversos milímetros de espessuras da fiação elétrica. Por isso que é importante que você especifique bem, contrate um engenheiro. O engenheiro ele vai te especificar
todo o projeto e todo o sistema de elétrica para dentro do apartamento. Então, a dica nossa aqui do Morando em Condomínio é que você sempre contrate um profissional habilitado para fazer toda essa instalação dentro de sua unidade. Perfeito, é isso mesmo. Sempre o pessoal feito direitinho, tudo com legalizado, profissional habilitado, isso é perfeito. Exatamente, Carlão. Mais alguma coisa? Tranquilo. Semana que vem eu retorno com mais um quadro Chama o Síndico. Perfeito. Com essa dica do Alex, nós vamos ao nosso segundo intervalo do programa de hoje. Já já voltamos com mais Morando em Condomínio. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, Morando em Condomínio. Sem perder tempo, nós vamos ao Dr. Marco Antônio Esteves, que apresenta o quadro O que diz o Código. O que diz o Código, Marcão? Carlão, o código hoje vai dizer muito, hein? Então vamos lá. Olha só. Vamos lá, código é bom. Teve uma síndica de um condomínio que foi destituída. Reuniram 12 pessoas no condomínio, de um prédio que tem mais de 44 apartamentos, e convocaram uma assembleia para destituir. Até aí está certo, a gente sempre fala isso aqui, está tudo correto, pode convocar. Porém, na hora de votar a destituição, esses 12 votaram pela destituição da síndica. E pode? Aí é que está. E ela foi destituída, fizeram uma ata, não deixaram mais ela administrar, convocaram uma outra assembleia, contrataram uma outra administradora do condomínio e não deixam mais ela assinar cheque, ela não administra mais nada. Está parecendo a Líbia isso aí. Pois é, e ela mandou aqui pra gente e falou assim, está correto, que ela vai contratar um advogado que mandou para cá e contratou um advogado lá. Olha só, primeira coisa, pessoal, a gente sempre orienta aqui, para convocar a assembleia para destituir, está correto. 1/4 do total de condôminos pode convocar. O detalhe é que, no edital, precisa estar o 1/4 assinando, porque senão, eu convoco dizendo assim, ó, por ordem de 1/4 dos condôminos, convoca a assembleia. Mas quem me garante que tem esse 1/4? Precisa, no edital tem que estar, esse 1/4 tem que estar convocando, ok? Mas vamos partir do pressuposto que isto foi observado. E aí vem a pergunta dela. O pessoal que estava presente podia me destituir? E ela invoca o que diz o artigo 1349, que eu vou ler, eu queria até que transcrevesse para a tela. É assim, ó, do Código Civil. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Primeira questão é, para destituir o síndico não pode ser sem motivo, tem que ter um motivo. Não prestar contas, não administrar convenientemente o condomínio ou praticar irregularidade. Precisa dar o direito de defesa para o síndico, para ele poder se explicar na Assembleia. Vamos supor que, ultrapassada essa fase, tinha motivo para destituir. Qual é o quórum? Está no próprio artigo da lei. A Assembleia, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 51. Aí é que está o problema. Ó, a maioria absoluta é diferente de maioria simples. Maioria simples é a maioria dos que estão presentes. Maioria absoluta é a maioria daqueles que teriam direito ao voto, do total do prédio. Entendi. Se no prédio tinha mais de 44 apartamentos, a maioria seria 23, 24 unidades, e não apenas aqueles 12 que convocaram. Portanto, minha senhora, eu não quero falar seu nome nem o condomínio, a senhora foi ilegalmente destituída do cargo, a senhora pode ir à justiça, entre com uma ação de anulação de ato jurídico, peça uma medida liminar nesta ação, porque vai estar documentado com a ata quantas pessoas estavam presentes e com a lei quantas precisariam estar. Fizeram um ato contra a senhora que não tinha quórum, portanto, totalmente nulo e inválido. Que coisa, hein? É isso. E agora, como é que ela vai administrar depois disso? Pois é, ela vai ter que... danada, né? O juiz vai determinar, eu tenho certeza, o juiz vai entrar, né, nesse processo, ele vai determinar que os atos praticados são nulos, ficam sem efeitos e a gestão volta para ela. Logo, a contratação da outra administradora fica inválida, a nomeação do síndico naquela assembleia fica inválida, todo ato que fizeram tudo está inválido. Fica nulo. Vixe Maria, vai ser uma briga boa, hein? É boa, quórum é para ser observado. É, verdade. É isso? É isso aí. Então tá certo. Com essa explicação do Dr. Marco Antônio Esteves, já dando uma consultoria para a nossa telespectadora, que vai ter que brigar agora, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Lembrando que você assiste o nosso programa inédito todas as quintas-feiras, 2h30 da tarde, e tem reprise aos domingos, às 9 horas da manhã, aqui na Santa Cecília TV. Um grande abraço a todos
e até o próximo programa.